Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Volta com mais um Disrupt Podcast, aqui hoje recebendo o Guilherme Pires, que vai falar sobre a cifra oculta da LGPD. Eu fiquei curioso, viu, Guilherme? O que significa cifra oculta da LGPD? Boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui. Legal, ótimo questionamento. Boa tarde, professor doutor. Meus cumprimentos a todos os ouvintes, todos os horários, inclusive, depois nos replays, etc. E exatamente, né, um bom ponto para começar, a cifra oculta, ela acaba sendo um conceito que é bastante usado na criminologia, no direito penal, e muito pouco trazido para outros temas como o da LGPD, inclusive pela ausência, digamos, de criminólogos, de pessoas com essa formação em criminologia que trabalham ou que estejam atuando no tema da proteção de dados e na LGPD. Muito basicamente, a cifra oculta, ela remete a uma constatação que foi se aprimorando a partir da década de 60, 70, 80, em estudos de estatística, estudos de vitimologia, e que muito basicamente vai chegar à conclusão esmagadora de que aquilo que nós vemos, aquilo que nós vemos como aparente, como transparente, como violações que nos são visíveis, correspondem a um fragmento, a uma parte muito ínfima do todo do real, de toda a dimensão, por exemplo, de ilicitudes ou de práticas abusivas com dados. Inicialmente, isso é trabalhado acerca dos crimes, mas eu trago esse conceito, né, faço esse deslocamento para tentar mostrar como que isso faz ainda mais sentido quando a gente fala da LGPD. Isso significaria, então, dizer, Guilherme, deixa eu tentar fazer aqui uma ponte para o nosso ouvinte compreender, que é o seguinte: seria correto eu afirmar que a cifra oculta tem a ver com aquilo que a gente não consegue perceber, por exemplo, em uma realidade, é isso? Ou seja, vamos dizer que nós temos uso de dados da pessoa e eu peço autorização para usar esses dados. A pessoa autoriza e eu uso, só que eu uso de uma maneira, aspas, oculta, ou seja, eu não vou usar do jeito que se espera que eu use, ou eu me valho de alguma fraude ou alguma coisa nesse sentido. Abuso do direito de usar aqueles dados, seria isso? E por isso eu firo exatamente a LGPD? Perfeito, tem a ver com isso, com você ultrapassar alguns limites, com coisas que estão ocultas, compartilhamentos ocultos, usos ocultos, mudanças de finalidade. Voltando um pouco no conceito, né, duas metáforas que são talvez as mais usadas, uma que com certeza é a que mais é recobrada, é da ponta do iceberg, né, no sentido de que nós vemos uma ponta do iceberg de violações, por exemplo, no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Será que se eu abrir o site e eu conferir ali os processos administrativos sancionatórios, será que aquilo corresponde a tudo o que, digamos, deveria ter um andamento nesse sentido? Será que se, por exemplo, eu pesquisar decisões que citam expressamente a LGPD, será que, mesmo diante de dados quantitativos de alta relevância, de alta qualidade, com metodologia validada, será que eu vou estar diante de um bom dimensionamento que equivale ao real? Não, a resposta é negativa. E isso, a criminologia crítica, a vitimologia crítica, os estudos críticos do direito penal, eles avançam bastante nesse sentido, de modo que, mesmo voltando para o direito penal, em crimes em que existem vestígios óbvios, como, por exemplo, homicídios, ainda assim, nesse tipo de crime mais caricato existe existe um número que está oculto, que está fora das estatísticas, que não vai ter um andamento, e ainda mais quando a gente vai falar de violações com dados
onde muitas vezes não tem esse vestígio de modo tão visual, onde está tendo um compartilhamento que o titular não faz nem ideia, onde está tendo um uso que a pessoa não tem nem ideia. Então, a cifra oculta, quando a gente fala da LGPD, ela remete a um universo muito maior. Uma outra metáfora, além da metáfora do iceberg, da pontinha do iceberg, é de um gigante meio que deitado, afundado na areia, onde a ponta da unha é visível e alguém pode confundir, alguém que está fazendo pesquisa pode olhar para aquilo e falar, olha, ali está toda a dimensão das violações e das decisões e dos debates envolvendo a LGPD. E não. E isso se deve a uma série de razões, para muito além da subnotificação, a própria forma como existe um tratamento. Por exemplo, existe no Brasil hoje dezenas de bancos, dezenas de grandes empresas que receberam multas milionárias, mas não exatamente com o dispositivo de LGPD. Por exemplo, por práticas abusivas, por defeito na prestação de serviço, falha na prestação de serviço, por uma cobrança que foi considerada indevida, por um seguro que foi ativado, por exemplo, sem autorização, de modo ilegal. Enfim, práticas abusivas, por exemplo, pode render uma série de condenações, onde no final, se a gente analisasse materialmente o processo, ele seria sobre LGPD, mas não é a grande discussão. Então, o que acontece? Quando o pesquisador ele fica muito preso nos dados quantitativos, né, nas estatísticas, nesse cadastro oficial, ele acaba tendo um falso dimensionamento da realidade. E muitas vezes isso pode levar a distorções, pode levar a equívocos. E aí nós poderíamos, na metáfora, nós podemos falar lá das estátuas da Ilha de Páscoa, né, que nós achávamos que só tinha um rosto e depois descobriu-se que tinha todo um corpo dentro da Terra que por séculos ali estava. E também você fala com muita propriedade dessa questão envolvendo os usos, os maus usos da tecnologia e, consequentemente, dos dados pessoais das pessoas, esses abusos. E também disse para a gente que, às vezes, uma empresa é condenada por uma coisa menor. Às vezes é condenada porque deixou disponível lá um seguro, você não queria aquele seguro, entende-se como algo abusivo a sua liberdade de contratar e essa empresa é condenada a alguma coisa. Ora, mas isso é nada diante do uso de dados irregulares que a maioria das empresas na rede faz. Ora, então perceba que às vezes as condenações por coisas mínimas acontecem porque elas são mais visíveis do que algo mais importante, que é, por exemplo, o mau uso dos dados. Exatamente. E muito legal o exemplo, no caso, inclusive, o para menos, e a gente pode pensar que pode ocorrer algo, um dispositivo, a mobilização de algo diverso da LGPD, tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, teve que decidir casos em que entendeu, olha, aqui houve desvio de finalidade. Houve desvio de finalidade, por exemplo, nesse dossiê aqui com dados sensíveis, com informações que são classificadas como sensíveis pela LGPD, isso daqui é inconstitucional, etc. e tal. E aí, muitas vezes, coisas até maiores, uma vez que hoje a LGPD, a proteção de dados está expressa na Constituição Federal, é uma garantia fundamental por emenda. Então, desde esse olhar constitucional, a gente verifica que muitas vezes as violações, inclusive no setor público, elas são tratadas com outras designações. E que, inclusive, quem fica preso quem pesquisa e acaba se prendendo nos números, por exemplo, número de registros na página da NPD, número de decisões, número de denúncias. Aliás, isso é um perigo hoje em dia com as IAs generativas, porque as pessoas elas têm cada vez mais acesso às informações, a essas estatísticas que não representam um todo. E essas IAs generativas, elas trabalham como se aquilo fosse o todo, e isso é bastante perigoso, pensando em termos de tecnologia. E, inclusive, como você falou, né, da tecnologia, um lembrete bem basilar da LGPD, quando a LGPD chegou,
algumas empresas de saúde, mas especialmente de tecnologia, diziam, não, a gente mexe com dados, nós já nascemos adequados, estamos adequados. E mesmo nesse pequeno universo, nesse pequeno fragmento de processos administrativos, de denúncias, de violações visíveis, quem lidera são as empresas de tecnologia, algumas empresas de saúde, caso de farmácias. Dados sensíveis, né? Exato. Tivemos esse escândalo agora, por exemplo, da coleta de íris na periferia de São Paulo e que foi interrompido. Ocorria uma comercialização com criptomoedas, que foi um entendimento que foi dominante. A versão da empresa era de que, na verdade, era só não se tratava de compra de dados, era só um incentivo simbólico, mas não foi assim que o campo jurídico entendeu que essa criptomoeda, que esses valores que eram convertidos em reais depois, que eles foi entendido que eram determinantes ali para aquela operação, que sem isso os titulares não cederiam os dados da íris, que são dados sensíveis, muito mais complexos do que a própria impressão digital. Então, nós temos muitos escândalos nesse sentido no Brasil há alguns anos, e a questão da cifra oculta, ela traz um ponto muito importante, traz uma conclusão importante. Desde, por exemplo, o clássico Em Busca das Penas Perdidas, do autor Zaffaroni, ele deixa claro, nenhum Estado tem capacidade operacional para sequer lidar com todas as violações, com tudo o que poderia ser classificado ali como um ilícito. De modo que uma das conclusões derivadas da cifra oculta na LGPD é que o Estado deve se concentrar com prioridade nesses pontos fonte de violações em massa, como bancos ativando série de serviços irregulares, como farmácias cometendo violações em massa, como o caso da íris. Ótimo. E eu fiquei pensando aqui se você poderia nos dar, e dar para os nossos ouvintes aí, que vão nos ouvir depois e que agora estão nos ouvindo aqui na CBN, vão nos ouvir depois no YouTube, no Spotify. Eu queria que você dissesse para eles o seguinte: qual se é que existe, algum modo de nós nos acautelarmos, de nós termos mais atenção e talvez nos prevenirmos dessas violações, desses problemas que ficam ocultos efetivamente e que nós às vezes nem ficamos sabendo. São ocultos verdadeiramente, porque a gente nem fica sabendo se os nossos dados foram ou não foram usados. É certo que foram, porque todos os dias recebemos ligações de lugares que não autorizamos, recebemos e-mail, recebemos contatos diversos. E do mesmo jeito que e-mail e telefone são compartilhados, certamente CPF, dados outros mais relevantes, inclusive para o mercado e para as transações financeiras, devem também ser. Qual é um meio, Guilherme, que você poderia nos falar? Olha, fique atento com isso, cuidado com aquilo. O que você nos diria nesse sentido? Perfeito. Tentando ser bem didático, além das questões da autentificação de 2 fatores, né? Tomar cuidado com as ações que tem mecanismo de faça isso agora, você tem que confirmar tal coisa agora. E, no entanto, mesmo isso tem sido um problema, porque, infelizmente, algumas empresas acabam realizando operações que elas se confundem com phishing, que se confundem com golpes de engenharia social. Por exemplo, o ideal seria que, digamos, na confirmação, digamos, de uma consulta, você não receba horas antes do procedimento, por exemplo, um SMS de um número desconhecido que não está cadastrado em nenhum lugar do site ou da empresa médica para confirmar alguma coisa. Não é digamos, uma boa prática, mas acontece no mercado. Então, infelizmente, é muito importante estudar as estruturas dos golpes, só que o problema é que algumas empresas de verdade, o modus operandi delas se assemelha muito à estrutura dos golpes. Isso dificulta bastante. E as questões de engenharia social, elas estão muito ligadas aos golpes, de modo que existe um mito de que só quem é muito bobo, muito inocente, cai em golpes digitais. Isso não é bem assim. Não é verdade. Porque, exato. Por exemplo, dependendo dos dados pessoais que possuem da pessoa, do titular,
e do timing exato, a pessoa consegue receber uma cobrança em tempo real de uma coisa que está sendo negociada. Por exemplo, no caso de saúde, a pessoa fala, está ocorrendo aqui a situação tal, e a pessoa dá tantos detalhes, o golpista, que a pessoa pensa, com certeza é verídico, porque é o nome, por exemplo, do médico, o nome do responsável, tem dados que a pessoa não teria como ter, né? E está pedindo, por exemplo, uma transação ou alguma outra coisa. Aliás, as empresas do segmento médico na saúde tiveram que colocar outdoors, panfletos, nos televisores, dizendo, olha, não pediremos Pix para vocês, porque se tornou um nicho de golpes, né, na área da saúde. Então, ficar muito atento à questão de pedidos de valores, buscar realizar essa autentificação em 2 etapas em absolutamente tudo, né? Quanto mais camadas de proteção, melhor. E tomar muito cuidado com redações, né? Com links para você clicar, com anexos desconhecidos. Isso já ajuda bastante, embora não reduza a 0 a chance de cair em golpes. Claro. É um negócio complicado, por quê? Porque o golpe ele tem aparência de realidade, né? O golpista ele se estrutura de tal maneira para que pareça que aquilo que ele está te pedindo vem de uma fonte segura. Esses tempos eu estava fazendo uma negociação num aplicativo e há uma orientação severa do aplicativo de venda digital que você não dê o seu número de telefone, não dê dados e converse com o seu potencial comprador ou vendedor apenas ali pelo sistema. E é impressionante como é o tempo todo falando, viu, mas me passa seu WhatsApp que eu vou te mandar o Pix, ou me passa o seu CPF para eu fazer qualquer coisa. E eu percebo que você tem que ser chato, você tem que dizer, não, isso eu não vou fazer, estou atendendo aqui. Ah, mas você não quer negociar? Pô, quem quer negociar tem que conversar pelo... Não, viu? Estou na plataforma, a plataforma é que é o lugar de fazer a negociação, não vou sair da plataforma. Então, são muitas as artimanhas, são muitas as maneiras. Às vezes, uma pessoa desesperada para vender um produto ou para comprar alguma coisa, entrega os seus dados assim de mão beijada, é isso? Só voltando um pouquinho, achei perfeita essa colocação. Acrescentaria na parte das dicas a questão de ser chato, porque muitas vezes as pessoas querem furar ali o protocolo, que é o protocolo correto, que tem algum controle no tratamento de dados, e infelizmente a gente tem que ser chato e falar, não é assim, né? Então é preciso uma certa insistência para evitar esse descontrole. E aí eu acrescentaria aqui, referente à última parte, que muito frequentemente uma violação à LGPD não é só uma violação à LGPD, muitas vezes está sendo violado o Código do Consumidor, o CDC, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes o próprio CP, o Código Penal ou alguma outra legislação, a própria Constituição Federal, uma vez que agora a proteção de dados está expresso na Constituição Federal como garantia fundamental. Então, isso demanda também um olhar constitucional, agora é matéria constitucional, e cada vez mais é preciso trazer esse olhar crítico, seja da criminologia, do direito constitucional, das ciências criminais, para se compreender o fenômeno, né, de modo que aquilo que está registrado oficialmente não corresponde ao fenômeno, é um fragmento, é uma fração do fenômeno, e essa conscientização é interessante, e assim como é interessante que os cidadãos se entendam que eles não devem ser importunados, por exemplo, com dezenas de ligações de robocalls por dia, não devem ter os seus dados sendo vendidos aleatoriamente, enfim, uma série de violações, muitas invisíveis, outras que são mais visíveis, como a que a gente experimenta sendo com a enxurrada de ligações, mas que, enfim, que no final nos dão o mesmo direcionamento de que é preciso uma forma de enfrentar esse tipo de violação, porque não se trata só de uma questão de privacidade, uma questão
básica de segurança, é uma questão de dignidade, é uma questão de você conseguir ter a sua vida com um mínimo de sossego, um mínimo de tranquilidade, né, que acaba sendo invadida e atravessada, né, pelas novas tecnologias, pelas novas formas de violações, inclusive com um registro de que, complementando, que não apenas pessoas tolas caem em golpes, hoje em dia até grandes bancos e grandes empresas estão caindo em golpes, inclusive com o uso de IAs, às vezes reuniões simuladas com pessoas reais, mas na verdade produzidas com inteligência artificial, deepfakes, vídeos falsos, manipulados, e muitas vezes passa por gerentes, passa por pessoas altamente treinadas, qualificadas, e quanto mais com pessoas que às vezes estão na correria e acabam cedendo ali a algo porque parece verídico, né? O timing parece correto, exatamente como você falou, é golpe, justamente, né, graças a esse alto potencial de bater com uma aparência de realidade. E a engenharia social ela tem contribuído cada vez mais com isso. Então, os golpes eles vão se tornando mais sofisticados na medida em que, por exemplo, é possível as pessoas terem o tempo de resposta, quantas vezes fulano atende a ligação, qual é a probabilidade de atender após a segunda ou a terceira vez, qual a probabilidade dele responder a esse tipo de mensagem e não aquela. Então, tem uma série de dados sobre os perfis comportamentais que acabam sendo vazados, comercializados, e que eles facilitam radicalmente golpes, e aí já esbarrando inclusive na esfera criminal e violando outras legislações também, né? Muito bem. E Guilherme, um outro assunto que está vinculado a este, mas que tem a ver mesmo com a lei. Me fale o seguinte, você que lida, eu sei que você trabalha bastante com a LGPD, me fale uma coisa, a LGPD deu certo ou não? Porque muita gente fala, a LGPD, o Marco Civil da Internet, deixou muito a desejar, tanto que a inteligência artificial não foi contemplada adequadamente. Agora nós temos um projeto de lei tramitando sobre a inteligência artificial. Como você bem sabe, o Código Civil vai ter um livro novo de direito digital, também reforma desta lei que está tramitando no Congresso. Então, alguns falam, LGPD não deu certo. O que você me diz sobre essa afirmação? Então, excelente. Essa afirmação, ela continua no ar, né? É um ótimo questionamento. Eu diria que, seguramente, não só deu certo, como foi provavelmente a legislação de maior impacto que nós tivemos, e a própria mudança jurídica de maior impacto recente. E isso não necessariamente por conta das instituições, mas por conta dos próprios cidadãos e dos próprios titulares que se tornaram gradativamente mais conscientes sobre os seus direitos. Então, do ponto de vista por exemplo, da NPD ou de instituições, de outros, é possível destacar que se deixou a desejar, né? Mas é necessário reconhecer, por exemplo, a atuação decisiva do PROCON, da Defensoria Pública, muitas vezes do Ministério Público, Senacom, os próprios cidadãos, né? Porque na prática, quem fiscaliza a LGPD? E aí tem a questão das autoridades, a questão da NPD, mas no fundo são os próprios titulares de dados, é a própria população. É a própria população que acaba sendo responsável por esses avanços, e justamente em tempos onde os golpes eles acabaram praticamente todos migrando para essa questão dos dados pessoais. Então, eu me recordo que no início da pandemia, em 2020, as pessoas tinham muito medo do aumento de furtos, de saques, de mortes, e a realidade mostrou um outro cenário. O que aconteceu foi que o campo digital passou a ser o front, onde as discussões e até os golpes começaram a escalar, não só no Brasil, na América Latina e no mundo. Exato. Mas eu diria que representou um enorme avanço, tanto do cidadão quanto defensorias, PROCONs, Ministério Público, Judiciário, sem ficarem presos à NPD. E isso com atuação, mesmo antes da vigência da lei, o PROCON, outros já estavam preocupados com o tema, porque isso levantou a bola para a questão dos dados pessoais. E nós seguimos avançando
né, contra essa maré, contra as IAs, contra tudo e contra tudo o que vem trazendo potencialidades, mas riscos também, né, Claro. problemas. Eu sempre, quando me fazem essa pergunta, ou quando afirmam isso perto de mim, eu falo, olha, a LGPD tem a sua função, ela atende a uma finalidade, ela não vai resolver todos os problemas, como nenhuma lei resolve, né? Não há a possibilidade de uma lei ser completa, é impossível. E ela cumpre a finalidade dela e, sobretudo, eu digo, e se ela não existisse, como é que ia ser nos dias de hoje? Sem a LGPD, seria muito difícil o mercado funcionar de uma maneira minimamente segura. Guilherme, não temos tempo para mais nada, acabou o nosso horário. O professor Alfredo, que está na estrada, ele ficou num congestionamento, por isso não chegou. Mando aqui o meu abraço, professor Alfredo. Guilherme, muito obrigado, meu amigo, por compartilhar com a gente temas tão interessantes. Agradeço obrigado a todos que estão ouvindo. É uma honra estar aqui com o professor coordenador Alexandre e grato pela conversa, pelas reflexões críticas e acho que esse é um tema muito importante para as pessoas se aprofundarem. É isso aí. Encerrado o tempo, né? Muito obrigado. Então, meus amigos e minhas amigas, a semana que vem nós temos mais Disrupt Podcast na terça-feira, às 16h30 aqui na CBN e também nas redes sociais que você já conhece. Até a semana que vem. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.